No CNJ em Ação desta semana, você vai continuar vendo uma retrospectiva das principais decisões do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. Além disso, nós vamos exibir a segunda reportagem da série para você conhecer melhor o CNJ. E ainda, os principais eventos do Judiciário no nosso quadro calendário e os destaques do Conselho nas redes sociais. E veja também uma entrevista com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela é coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Conselho Nacional de Justiça. Esses e outros destaques a partir de agora no CNJ em Ação. Durante os primeiros programas deste ano, nós estamos apresentando uma série de reportagens especiais. Nelas, você conhece melhor o Conselho Nacional de Justiça. Na segunda reportagem, você entende como foi a criação do CNJ. O repórter Leonardo Ferreira conta essa história pra gente. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004 pela Emenda Constitucional 45, conhecida também como Reforma do Judiciário. A primeira proposta de reforma do Judiciário foi discutida em 1992 aqui no Congresso Nacional. Na época já era prevista a criação de um órgão que pudesse controlar todo o Poder Judiciário. 12 anos depois, foi aprovada a Emenda Constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça. A partir daí, o CNJ passou a ter autonomia de exercer poder sobre todos os tribunais e magistrados. Além disso, cabe ao órgão investigar, corrigir e punir irregularidades e desvios de conduta praticados por membros do Judiciário. Depois de anos e intensos debates, chegou-se a uma fórmula que foi adotada pela Emenda Constitucional 45, criando o Conselho Nacional de Justiça. O juiz Paulo Tamburini foi o primeiro magistrado a representar o estado de Minas Gerais no CNJ, entre os anos de 2009 a 2011. Ele explica que durante a gestão no Conselho foram desenvolvidos programas nacionais nas áreas de direitos humanos e tecnologia. Foi criado o Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ, dentro do Conselho, encarregado exatamente de fornecer subsídios e informações ao Conselho para traçar-se política pública em relação ao Judiciário, para um tema específico. Depois foi criado o DMF, especificamente para o monitoramento da situação carcerária no Brasil, e aí foram criando-se outros focos e programas de atuação do Conselho. A nossa equipe também conversou com o ministro Vantuil Abdala. Como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele foi da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, entre os anos de 2004 a 2005. Ele explica que o órgão foi criado para orientar e dar apoio ao Poder Judiciário, mas no início houve muitas dificuldades. A criação do CNJ quase que sucedeu àquela CPI do Poder Judiciário. Então havia quase que uma sanha no sentido de punir. Então foi criado um órgão com a sociedade esperando que era um órgão não de apoio ao Poder Judiciário, não de garantir a independência do Poder Judiciário, a autonomia do Poder Judiciário, a eficácia, mas um órgão de fiscalização, de punição. O ministro lembra ainda que, na época, os casos mais comuns que eram julgados envolvia nepotismo nos tribunais, quando parentes ou amigos próximos de magistrados são beneficiados em função da proximidade com juízes. Vantuil explica ainda como os processos chegavam ao Conselho Nacional de Justiça para serem julgados. Mesmo com todo o heroísmo desta etapa inicial, já que não havia assessores, não havia gabinetes, não havia apoio nenhum, foi criado e foi instalado com base numa disposição de todos os conselheiros, inclusive com a elaboração dos estatutos que ia reger a vida do órgão, né, naquela fase inicial. Quase 10 anos depois, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça só se fortaleceu. A cada ano que passa, o trabalho do órgão, que é fundamental para o aperfeiçoamento da justiça, se torna mais importante para que a justiça seja mais acessível e próxima ao cidadão brasileiro. Na próxima semana você vai entender como é a composição do Conselho Nacional de Justiça. Agora, no início de 2014, estamos apresentando uma retrospectiva com as principais decisões do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. Veja agora outros destaques.
O CNJ derrubou o liminar que impedia pagamento retroativo de auxílio alimentação a juízes. Eu ouso divergir do eminente relator para não ratificar a liminar proferida, autorizando o pagamento dos valores pretéritos com a observância da prescrição quinquenal e de acordo com a existência de previsão orçamentária nos respectivos tribunais. O voto do corregedor foi seguido pela maioria. Em relação também à Justiça Estadual, porque lá não se está tratando de simetria com lei orgânica do Ministério Público nos estados, mas com lei que regula o funcionalismo estadual respectivo, e está adotando o mesmo princípio que foi consagrado na resolução deste Conselho Nacional de Justiça, que está pendente, né, de apreciação, né, no Supremo Tribunal Federal. O presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, votou pela manutenção da liminar e fez algumas observações. Não cabe ao Poder Judiciário, e com muito mais razão, não cabe a órgão administrativo. A súmula 339 do Supremo diz isso, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos e muito menos de membros do Poder Judiciário, né? Através, se não cabe ao Poder Judiciário, não cabe, muito menos cabe a este Conselho Nacional de Justiça, que tem natureza puramente administrativa. O plenário do CNJ analisou o processo administrativo disciplinar do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, Carlos Luiz de Souza. Ele conseguiu vantagens financeiras com a venda de 5 sentenças. Numa delas, segundo o inquérito da Polícia Federal, teria recebido R$50 mil. A negociação, feita por um advogado, foi flagrada pela PF. O relator foi o conselheiro José Guilherme Vaz Werner. Na busca realizada na residência e no escritório de Moretti, foram encontrados no HD do computador 2 arquivos, segundo os investigadores, das 146 linhas escritas no arquivo encontrado em computador apreendido no escritório de Moretti, 131 linhas foram usadas no voto do desembargador requerido, sendo que as diferenças entre os textos se resumem à substituição de palavras sinônimas ou correção de erros ortográficos. E a Polícia Federal registrou, por meio de filmagem, também um encontro de Germiro Moretti com o requerido na residência do desembargador no dia 10/7 de 2007. Vale mencionar que em seu depoimento perante a Polícia Federal, após ser divulgado o áudio de conversa telefônica sua com Kiko, Moretti reconheceu que houve pagamento aos desembargadores Liberato Pova e Carlos Souza pela decisão favorável no agravo do instrumento 6719. Estou convencido de que há provas suficientes demonstrando que o magistrado requerido recebeu vantagem indevida ou pelo menos a solicitou em troca do voto que proferiu no caso e que a sua defesa não foi suficiente para afastar as provas trazidas aos autos. Nos outros 4 processos, o magistrado teve conduta irregular no pagamento de precatórios. No mínimo, houve negligência de sua parte ao determinar a liberação de vultosas quantias sem observar a ordem cronológica dos precatórios. Então, assim como se deu no caso do agravo de instrumento, diante de todos os elementos escolhidos nestes autos e acima indicados, estou convencido plenamente de que a atuação do requerido nos 4 precatórios citados se deu em troca de vantagem financeira coberta por parte do valor do deságio referido. Então, decisão unânime pela aposentadoria compulsória do desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins. Saiba quais são os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Acompanhe o quadro, tá na rede. O destaque do primeiro Tá na Rede do ano é a súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho. A regra estabelece que a empresa que não conceder o período de férias ao trabalhador no período legal deve pagar o descanso remunerado em dobro. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro.
No Twitter, você também pode saber mais sobre a súmula 81 do TST. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. É o nosso calendário. No dia 11 de fevereiro será realizada a sessão de número 182 do Conselho Nacional de Justiça, a primeira de 2014. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. Nós vamos agora fazer uma rápida parada e na volta eu converso com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela é a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Conselho Nacional de Justiça. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe a conselheira Ana Maria Amarante. Ela também é desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e é a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Conselho Nacional de Justiça. Desembargadora e conselheira, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Bom, nós vamos falar do movimento de combate à violência doméstica, movimento permanente, a senhora que é coordenadora no Conselho Nacional de Justiça. Agora, antes de entrarmos justamente nos programas, eu gostaria que a senhora dissesse em que casos o juiz ou quem quer que seja, pode aplicar essa determinação de que a mulher entre, então, nessas medidas protetivas. E quais são essas medidas? É um prazer, Max, estar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade para divulgar um pouco mais os nossos trabalhos no âmbito do CNJ para aperfeiçoar toda essa sistemática aí de proteção à mulher. A mulher busca a proteção que cada vez mais ela sabe que vai encontrar. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, chegou para ficar e a mulher vai buscar a proteção junto à autoridade policial, de regra primeira que ela procura, seja num contexto de violência física, decorrente de lesões que ocorrem com pancadas, pontapés, perfurações, cortes, mutilações, violência moral, que vem a ser o assaque à moral, os xingamentos, os ataques à honra, também a violência psicológica, essa que vai solapando a autoestima da mulher, vai minando todo o conceito bom que ela tem sobre suas potencialidades, vai anulando a mulher. Igualmente, a violência patrimonial, que vem a ser dano mesmo ao patrimônio da mulher, aos seus instrumentos de trabalho. E, por fim, a violência sexual, sempre decorrente dessa condição da mulher, seja no contexto de uma relação doméstica, também no contexto da família, ou mesmo de relações íntimas de afeto. Então, isso seria, no caso, a lesão corporal, a que mais vai aparecer em nossas estatísticas. E quais são as medidas hoje que o Conselho Nacional de Justiça de que forma vem agindo para não só conter essa violência, mas, neste caso, proteger essas mulheres? Há muitas medidas protetivas, inclusive na 7ª Jornada da Maria da Penha, que o Conselho Nacional de Justiça promoveu ainda no ano de 2013, no mês de agosto, exatamente quanto ao aperfeiçoamento, está o de afastamento
do cônjuge, do companheiro da casa, o afastamento da própria agredida, se assim parecer melhor, sem que ela perca qualquer direito à pensão ou à guarda de filhos. E ela pode pedir, inclusive, né? Ela pode pedir seu próprio afastamento, a proibição de aproximação, a determinação de uma distância mínima do agressor com a sua vítima, pensão alimentícia, colocação em abrigos, assistência psicológica, uma assistência, inclusive, multidisciplinar, porque a questão não pode se resolver só no âmbito jurídico, mas, principalmente, isso é importante, a partir de fevereiro de 2012, ficou bem definido que, no tocante à lesão corporal, que foi acrescentado até no tocante à violência doméstica, o parágrafo 9º, artigo 129 do Código Penal, a violação, a retratação da mulher, ou seja, não está mais no comando da mulher escolher se mantém essa representação até o recebimento da denúncia ou não. Titular da ação é o Ministério Público e não pode haver disposição sobre essa ação penal. Então, com isso, temos, assim, um elemento maior de desestímulo ao prosseguimento dessas situações tão danosas à psique e ao próprio físico da mulher. Agora, tem sido adotadas algumas medidas, né, de proteção à mulher, como, por exemplo, o botão do pânico, né, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Queria que a senhora falasse desse projeto e até mesmo de outros. Como é que funciona esse projeto, o botão do pânico? O botão do pânico é uma iniciativa que deu certo na Grande Vitória. A maior parte das contempladas com essa medida protetiva afirma sentir-se segura, ou muito segura. Mais de 60%, segundo uma pesquisa feita ainda em 2013. O botão do pânico vai permitir que a mulher acione, ao ver a aproximação do seu pretenso ou suposto agressor, acione o botão, que vai, então, repercutir numa central. Com isso, há viaturas, umas 3 ou 4, já destinadas especificamente à patrulha da mulher, que já tem a localização exata dela e chega ao local... Funciona como um GPS. Como um GPS, exatamente. Chega ao local num tempo médio de 6 a 7 minutos, entre 4 e até 9 minutos, em algumas situações já se registraram, certo? Esses lapsos temporais que não são considerados muitos. Chegando ao local, já dispõe a equipe que vai atender essa situação de emergência de uma fotografia da contemplada pela medida e do seu suposto ou pretenso agressor. Então, já chega ao local em condições de adoção imediata de providências. Com isso, então, se amplia esse espectro de proteção à mulher. Não há dúvida de que trouxe maior segurança. Agora, nós temos uma iniciativa parecida em Belo Horizonte com aquelas tornozeleiras. A tornozeleira vai mostrar a aproximação do agressor da protegida e ela dispõe de um visor que já lhe indica, a partir do local em que se encontra, uma rota de fuga, a rota mais segura de fuga. Então, ela já se retira da cena onde poderia acontecer uma agressão. Então, ela é que tem essa tornozeleira ou não, o seu suposto agressor? O suposto agressor tem a tornozeleira, mas ela tem também um equipamento. E, recentemente, até curiosamente, que consegue monitorar uma proximidade dos dois que fez com que se acionassem os mecanismos de proteção, mas eles tinham mesmo se reconciliado. E aí, então, se desfez o mal-entendido. Certo? Prejudica um pouco aí a privacidade de eventuais reaproximações. E tem um desses projetos, um desses equipamentos, ele acaba gravando, inclusive, a conversa, né? O som ambiente, capta o som ambiente. É o botão do pânico, que do daí permite uma prova maior do contexto em que se deu essa aproximação, que muitas vezes o agressor nega que tivesse se aproximado com o intuito agressivo, aí com a gravação ele se depara então com a realidade. Ali está a voz dele, as ameaças feitas. Ou não, então, né? Ou serve, não. Inclusive, para protegê-lo, também serve para proteger, tá aí tem esse contexto também garantista. Não há dúvida de que vai permitir que se reproduza a real situação.
Mas quando ele se aproxima da mulher, já tendo a determinação de guardar uma distância mínima de segurança, então ele já está arriscando bastante uma resposta pronta do Estado. Agora, conselheira, de forma geral, estamos bem avançados nesse sistema de proteção à mulher ou ainda falta um pouco mais? A senhora citou agora há pouco, por exemplo, que é uma questão interdisciplinar. Não basta apenas o judiciário tomar conta, né? Nossa lei Maria da Penha, ela foi considerada uma das 3 melhores do mundo pela ONU, certo? Na altura de 2008, foi considerada uma das melhores. Temos todo um instrumental que tratamos de implementar. O CNJ, por exemplo, com a recomendação número 9, já determinou que se instalem os juizados especiais de violência doméstica. Aqui no Distrito Federal, inclusive, essa recomendação foi seguida na maior medida possível. Estamos com 12 juizados. Belo Horizonte tem 3. Em Minas Gerais, só se constatam esses 3 de Belo Horizonte e com cerca de 45 mil processos, os 3, o que quase que inviabiliza um funcionamento a contento. Precisamos atentar para isso. Há cerca de 70 instalados no país. Considerando que uma lei que entrou em vigor em meados de 2006, final de 2006, ainda estamos buscando cada vez mais o aperfeiçoamento. O Conselho Nacional de Justiça realiza anualmente jornadas. Em 2013 foi realizada a 7ª jornada. E na altura da 3ª, os juízes que titularizam o juizado de violência doméstica, eles então fundaram o FONAVID, um fórum nacional dos juízes da violência doméstica para trocar experiências, uniformizar procedimentos, divulgar melhores práticas. Então, nós estamos no caminho, cada vez ampliando mais a proteção, cada vez mais o público feminino sabe que vai contar com essa resposta do Estado, porque há leis que realmente trazem esse poder de mudar a face da sociedade. Outras nem tanto, sabemos disso, mas a Lei Maria da Penha é uma das que nós colocamos no rol das que funcionaram. Estamos no caminho, é claro que com poucos anos ainda de implementação de todo o seu instrumental, ainda há muito que ser feito. É através de uma campanha educativa, começando nas escolas, que vamos conseguir implementar essa mudança de atitude, porque é bom lembrar, a família é a célula máter da sociedade. A violência no seio familiar vai se projetar, é uma das maiores causas da violência no mundo de hoje. Então, vamos atacar a raiz do problema e, principalmente, proteger a parte fraca, que é a mulher. E eu tive aqui a satisfação de conversar com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Ana Maria Amarante. Ela que também é desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e é coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica do CNJ. Desembargadora, conselheira, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Rimac, de divulgar os trabalhos nossos. Muito obrigado. Nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A cartografia retrata a experiência já aplicada em alguns estados do país. As salas de depoimento especial colhem informações de forma lúdica de crianças e adolescentes, autoras, vítimas ou testemunhas de crimes. Durante o depoimento, tudo é gravado. São ouvidas por equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, de modo a que elas sejam ouvidas de uma forma mais simples. Em seguida, o CNJ abriu o primeiro curso presencial para formar servidores do Judiciário. Os 50 inscritos serão treinados para serem entrevistadores nos seus estados. Com isso, o CNJ pretende multiplicar essa prática para todo o país. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!